pensar: ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ele vai dizer: aqueles que vão conhecer o Pai é aqueles a quem o Filho quiser revelar. Mas antes, na sua oração que eu citei aqui, ele vai dizer: graças eu te dou, porque escolheu se revelar aos pequeninos. E aí Jesus vai dizer que somente através de uma revelação nós conseguimos compreender quem é o Pai. E nós só conseguimos compreender quem é o Pai por meio do Filho. Porque o Filho diz assim: ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. E Jesus, ele quer e deseja se revelar. E deseja revelar o Pai a todos. Porque no versículo seguinte ele vai dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Certamente Jesus sabia que aquela sociedade estava oprimida, estava cansada, estava fadigada. Aquelas pessoas viviam dias muito difíceis. Aqueles profetas no Antigo Testamento já profetizavam e falavam que haveria um tempo onde Deus iria enviar o Messias, onde Deus iria enviar um libertador. E aquele povo estava esperando. Só que eles estavam dominados pelo império chamado Império Romano. E esse Império Romano, ele cobrava altas taxas de impostos. Para aquelas pessoas viverem naquela sociedade, eles tinham que pagar os seus impostos. Eles tinham que comprar animais para sacrificar no templo. E não era nada barato, não era nada fácil. E de certa forma eles estavam oprimidos, eles estavam cansados de todo aquele jugo, de toda aquela vida sofrida. E aí Jesus chega trazendo uma boa notícia, trazendo uma boa nova. E é como que aquelas pessoas que estavam oprimidas, cansadas, afadigadas de toda aquela situação, tivessem uma esperança. Olha, será que esse homem não é aquele que os profetas falavam? Será que esse homem não é aquele que vai nos libertar do jugo de Roma? E aí muitos deles esperavam que Jesus fosse se levantar com a força do seu braço e com a autoridade fosse resgatá-los e que fosse formar o seu império e que a partir daquele momento Jesus fosse ser o novo rei. Só que Jesus falou várias vezes: o meu reino não é daqui, o meu reino não é desse mundo. E as pessoas não conseguiam compreender. Mas ele falava: vinde a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ora, como é que Jesus iria aliviar? Eles passaram a se questionar. Eles não entendem. E muitos da nossa própria sociedade não entendem como é que Jesus alivia a vida de alguém. Como é que Jesus muda a vida de alguém. Como é que Jesus traz uma nova perspectiva para a vida de alguém. Só que nós não conseguimos compreender por si só. Nós não conseguimos compreender pela nossa própria inteligência, mas somente através de uma revelação por meio da palavra de Deus, por meio do Evangelho, porque Jesus falou no início da leitura: eles não conhecem o Pai, mas aqueles que o Filho revelar ao Pai, eles vão conhecer. Por isso que ele vai falar: vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão afadigados, e eu vos aliviarei. E Jesus falou: venham a mim. Em outra ocasião, Jesus falou: quem tem sede, venha a mim e beba. Ele estava querendo dizer: olha, eu sou a água que sacia a sua sede, eu sou o pão que sacia a sua fome. Naquele outro texto bíblico, lá do Evangelho de João, Jesus se encontra com uma mulher na cidade de Sicar. E ele pede um pouco de água para aquela mulher. E ele vai dizer assim para ela: olha, qualquer um que beber dessa água, desse poço, vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais ele vai ter sede. Jesus não falava da água normal, da água natural, dessa fórmula que está aqui. Ele falava da água que alimenta a vida. É exatamente do rio que eu citei aqui no Salmo 46. Ele falava dessa água, desse rio. O salmista diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo.
está no meio dela, de forma que ela não será abalada. Jesus falava disso, de trazer vida. E aquela água que Jesus falou para aquela mulher, ela disse: olha, essa água aqui, ela vai matar você, vai saciar você, vai te trazer um refrigério. Mas a água que eu der é muito maior do que essa água que está nessa. Quando Jesus chega para essa multidão, cansada, afadigada, das dificuldades da vida, muitas vezes não tinham o que comer em casa, tinham que pagar altas taxas de imposto, tinha alguém doente em casa, não sabia o que fazer, estavam ali até Jesus buscando alguma solução, e de repente Jesus chega e diz: venham a mim, venham a mim. Vocês que estão cansados, vocês que estão oprimidos pelo jugo de mundo, e eu aliviarei vocês. A mensagem que eu trago é uma mensagem de boa notícia, é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de transformação. Porque o Evangelho é muito maravilhoso, porque ele não transforma o homem somente no seu exterior, ele transforma o ser humano no seu interior. A sua forma de ver as coisas, ela é modificada pelo Evangelho. E aí Jesus vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Olha aqui onde está o segredo nesse versículo. Quando Jesus começa falando: tomai sobre vós o meu jugo. Havia um jugo nos ombros daquele povo, havia um jugo pesado, aquele povo estava cansado, fadigado. E Jesus diz assim: olha, esse jugo que vocês estão levando aí, deixem ele para lá. Tomem o meu jugo. Às vezes as pessoas olham para os crentes e dizem assim: olha, o crente está levando um jugo muito pesado, porque ele não pode isso, ele não pode aquilo, ele não pode aquilo outro, ele não pode isso. E Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas Paulo também diz assim: tem coisas que não convêm, porque não agradam a Deus. E quando nós entendemos a revelação que o Filho nos dá do Pai, nós passamos a agradar o Pai. Passamos a agradar o Pai através da mudança que o Filho faz em nós. Irmãos, estão entendendo aí a mensagem? E aí ele vai dizer: tomem sobre vós o meu jugo. O meu jugo é um jugo que não é pesado. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua carta, ele vai dizer: os mandamentos do Senhor não são pesados. Embora alguém ache pesado, mas é um jugo que liberta, é um jugo que torna livre. Sabe por quê? Porque quando alguém serve ao pecado, ele não serve de forma voluntária, ele serve de forma forçada. Ele não consegue sair, ele não consegue se libertar, ele não consegue buscar a felicidade, a paz, a esperança, o bom ânimo. Mas quando nós entendemos a revelação que é o Filho nos dá do Pai, assumimos esse jugo, nós somos livres. Nós poderíamos escolher estar em tantos outros lugares nessa noite, mas nós escolhemos estar aqui. Ninguém veio aqui forçado, ninguém está amarrado na cadeira. Você está aqui porque você quer servir ao Senhor. Você quer tomar esse jugo sobre você e você quer encontrar alívio para a sua alma. Todos nós que estamos aqui, estamos porque amamos ao Senhor. Queremos fazer a vontade de Deus. E aí ele vai dizer: aprendei de mim, que sou humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Olha só a continuidade. Primeiro, Jesus fala que há uma revelação. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. A revelação, pronto. Primeiro passo: a revelação da palavra de Deus. Muitas pessoas leem. Eu li essa palavra antes de me converter e não entendia nada. Mas houve um dia em que eu manifestei a minha decisão de servir a Deus. Aí o Senhor começou a me revelar a sua palavra. Eu comecei a entender e eu pensei: meu Deus, como é que tanto tempo a palavra de Deus estava aqui do meu lado e eu não conseguia entender? Porque somente aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então acontece a revelação. Depois Jesus fala: agora vocês venham a mim. É preciso ir até Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Não há salvação porque Jesus disse assim: eu sou a porta. Quando você entrou aqui, você não entrou pela janela.
Quando você entrou aqui, você não entrou pelo telhado, você entrou pela porta. Então é como que se Jesus quisesse assim, olha, para entrar no céu tem que ser pela porta, e a porta sou eu. Então Jesus falou, venham a mim. Aí ele vai dizer, depois da revelação, venham. Aí depois que você chega a Cristo, você vai tomar o jugo de Cristo, que não é pesado, que não aprisiona, que não sufoca, que não maltrata. Tomar o meu jugo. Aí o quarto passo, aprender de mim. Você está aqui na casa do Senhor. Você vem para o culto, você vem para a escola bíblica, você vem para o estudo bíblico, você vem para a oração. E você vem o quê? Aprender do Senhor. Para que então você possa encontrar descanso para as vossas almas. Glória a Deus. Jesus não falava de coisa temporal, de coisa passageira. As pessoas estavam esperando um libertador para os seus dias. Nós não queremos mais pagar imposto para Roma, nós não queremos mais ser subjugados pelos nossos líderes, né? Os líderes da nossa nação. Nós queremos um governo que seja justo. Aí Jesus fala, pois então venham a mim, porque o meu governo é justo. Agora tem um porém, o meu governo não é daqui. É muito pequeno. Você viver aqui 70, 80, quando muito alguém se vive 90, 100 anos e acabou. É muito pouco. Eu quero que vocês entendam a revelação. Vocês venham a mim, vocês tomem o meu jugo, vocês aprendam de mim para encontrar descanso para as vossas almas, porque a eternidade espera vocês. Não é somente aqui, mas é a eternidade. Não é 70, 80, 90 anos, é a eternidade com Deus. Aí Jesus vai dizer assim, venham a mim, para que vocês possam encontrar descanso para as vossas almas. Aí ele vai dizer no 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fazer a vontade de Deus é suave. Fazer a vontade de Deus, obedecer a palavra, aprender do Senhor, é algo suave, é algo que traz para nós a suavidade. Agora, Jesus não enganou. Nós estamos sujeitos às mesmas dificuldades, as mesmas tentações, as mesmas provações. Jesus disse aos seus discípulos, vocês olham, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Jesus falou assim, olha, quem quiser, é quem quiser. Com Jesus não tem nada forçado, nada obrigado. Quem quiser vir após mim, o que ele falou? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Quando você resolve seguir a Jesus, é impossível você não negar a você mesmo. Porque você vai passar a partir dali, receber essa revelação da palavra de Deus. E quando a palavra de Deus se revela para você, ela vai dizer assim, olha, eu não quero que você continue da forma que você está. Você precisa mudar, você precisa se aperfeiçoar, se transformar na imagem de Deus, na imagem de Cristo. Porque quando os discípulos começaram a pregar o Evangelho, lá no livro de Atos, a gente vai aprender, porque o texto diz aqui que a gente vai aprender, né? Aprender de Deus. O texto bíblico vai dizer que os discípulos, eles passaram a ser chamados de cristãos. Hoje é muito comum para nós, os cristãos, né? Os cristãos. Mas naquela época não se tinha essa denominação de cristãos. Então eles foram chamados de cristãos. Por que eles foram chamados de cristãos? Porque eles passaram a seguir a Jesus e eles tinham uma forma no seu falar, no seu proceder, na sua forma de se comportar, muito parecido com o que Jesus tinha. Então as pessoas começaram a ver a semelhança e passaram a dizer, olha, esse aí é um cristão. E cristão significa pequeno Cristo, ou seja, um seguidor, alguém que imita, alguém que procura estar igual. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina que a gente precisa ser moldado, transformado. Por isso que Jesus fala de você aprender de mim, que sou manso, que sou humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vivemos em uma sociedade onde há um jugo muito pesado. O pecado ele não tem essa leveza que o Evangelho tem. Ele entra na vida do ser humano e ele devasta, ele maltrata,
ele causa dores. A pessoa que vive no pecado, que vive na prática do pecado, ela é uma pessoa frustrada. Ela é uma pessoa que pode até demonstrar ter uma alegria, ter prazer, ter felicidade. Mas em algum momento onde ela faz uma retrospectiva, uma introspecção, ela vai perceber que ela não tem alegria, que ela não tem felicidade, que ela está sim à procura, mas que ela não tem. Só que no momento em que nós encontramos esse Jesus que disse: vinde a mim, e que nós obedecemos e vamos até a Ele, acontece algo extraordinário. Nós passamos a encontrar aquilo que nós buscávamos em tantos outros lugares. Porque o ser humano, no início ao fim da sua vida, ele tem uma busca por esse momento de alegria, de prazer, de bem-estar, de paz, de felicidade. Só que isso só está em Cristo e o ser humano não sabe onde está. Mas no momento em que ele vai até Jesus, ele recebe essa instrução aqui: vinde a mim, você que está cansado de tanto buscar, cansado, oprimido do pecado, oprimido da vida difícil. Aí ele vai dizer assim: você vem a mim, você vai tomar o meu jugo e você vai encontrar e você vai saber que o meu jugo não é pesado, é suave, é leve. E aí quando a gente, eu digo isso por experiência própria, quando a gente encontra essa felicidade em Cristo, nós nos sentimos completos, nós nos sentimos preenchidos. Por quê? Porque nós costumamos dizer que no coração do ser humano há um espaço do tamanho de Deus. Interessante, né? O coração do ser humano é um órgão tão pequeno, mas tem um espaço que só Deus preenche. O ser humano pode buscar em tantos outros lugares, pode buscar em tantas coisas, mas só Deus preenche esse espaço. Por isso que ele falou: venham até a mim e vocês vão aprender, vocês vão conhecer, vocês vão receber uma revelação e vocês vão encontrar a suavidade que vocês tanto procuram, tanto buscam. Às vezes o ser humano acha que é o dinheiro. Se eu tiver condição, a minha vida vai ser top. Alguns acham que é fama. Se eu for famoso, eu tiver a oportunidade, todo mundo me conhecer, aí pronto, aí a minha vida vai estar resolvida. Outros acham que é poder. Se eu tiver poder, a gente está no ano eleitoral, né? Todo mundo buscando poder. Daqui a pouco tem a campanha das eleições aí, todo mundo querendo poder, querendo poder. O ser humano acha que é o poder. Aí quando ele chega no poder, ele continua vazio. Ele acha que é o poder que vai preencher. Aí quando ele chega lá, ele diz: não é o poder, ainda falta alguma coisa. É por isso que às vezes as pessoas tiram a sua própria vida. As pessoas se frustram quando chegam lá, porque então as pessoas buscam o poder, o dinheiro, a fama, e percebem que não é nada daquilo ali. E aí quando elas se voltam para Deus em algum momento, se voltam para Cristo, elas começam a perceber que era Cristo que faltava, que era a presença de Deus, que era a palavra de Deus que faltava na sua vida. Por isso que Jesus falou: vocês vão encontrar um jugo suave e um fardo leve. Porque nós estamos aqui e fomos criados para a glória de Deus. O ser humano não foi criado para sofrer. O ser humano não foi criado para partir e viver uma eternidade longe do Senhor. Ele foi criado para viver e andar com Deus. Só que o pecado, ele entrou na vida do ser humano. Quando o pecado entrou na vida do ser humano, ele devastou. Ele tirou a paz, ele tirou a alegria, ele tirou o brilho. E o ser humano passou a não ter mais contato com Deus. Porque no jardim do Éden, Deus vinha todo dia e conversava com Adão e conversava com Eva. Na hora que o pecado entrou, eles não tiveram mais esse privilégio de conversar com Deus. Só que no momento em que nós entendemos essa revelação aqui da palavra de Deus, que é Cristo, o ser humano passa novamente a conversar com Deus. A gente passa a orar. E a gente conversa com Deus através da oração. E Deus fala conosco através da sua palavra. Então há novamente esse
no jardim do Éden quando o pecado entrou. E para retomar isso, somente através de Jesus. Por isso que ele chega diante da multidão e ele fala: vinde a mim, vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Eu vou trazer um jugo suave, fardo leve. Então, nessa noite, essa palavra vem de volta ao nosso coração. E às vezes nós não precisamos estar lá fora, numa vida de pecado, para irmos até Deus. É possível que, mesmo estando na casa do Senhor, nós estejamos distantes do Senhor. Nós estejamos distantes de Deus. Porque no Antigo Testamento, alguns textos vão dizer que o povo de Israel estava sendo chamado de povo de Deus. Mas em alguns momentos, os seus corações estavam distantes de Deus. E aí Deus vai levantar alguns homens, alguns profetas, para trazer uma mensagem para aquele povo se consertar e vir até ele. É o que Jesus fez. Essa sociedade estava distante. Eles não estavam querendo buscar. Jesus fala: vinde a mim. Era o mesmo que Deus fazia lá no Antigo Testamento quando levantava os profetas. Onde eles diziam: olha, busquem a Deus, se voltem para Deus, porque senão o juízo vai vir sobre vocês. Né? Se arrependa dos seus pecados. Olha a mensagem de João Batista, antes mesmo de Jesus começar. Qual era a mensagem? Arrependa dos seus pecados, se convertam e sejam batizados para que sejam apagados os vossos pecados. E venha o tempo de paz, o tempo de refrigério sobre você. Era a mensagem do evangelho. Não pode haver mudança se não primeiro haver uma decisão. Então, ele fala: venham a mim. Jesus não forçou ninguém, mas ele chamou para que as pessoas fossem a ele, espontânea vontade. Aí ele vai dar o resultado. Vocês vão encontrar descanso para as almas de vocês. Vocês vão encontrar alívio. Vocês vão encontrar esperança, ânimo, motivação. Às vezes o ser humano está muito cabisbaixo, né? Não sonha mais, não pensa mais positivo, não tem mais perspectiva de vida. Tudo que faz não dá certo. Aí diz assim: eu não sei que nada que eu faço dá certo. Né? Tudo que eu faço dá errado. Eu acho que Deus não me ama. Eu acho que alguma coisa está errada comigo. Sabe por quê? Porque está faltando a presença de Deus. Está faltando a palavra de Deus norteando, guiando, orientando a sua vida. E aí, não precisa você estar lá fora ou aqui. Todos nós precisamos da palavra de Deus. Precisamos da orientação. Precisamos da sabedoria do Senhor. E essa sabedoria está sendo propagada nessa noite. Onde Jesus fala: não sou eu, mas a palavra de Deus. Ela diz: vinde a mim, todos que estão cansados, os que estão sobrecarregados por causa do pecado, por causa da vida de pecado, por causa da vida difícil que nós vivemos aqui. Aí ele vai dizer: venham a mim. Essa noite é a noite que Jesus chama para você ir até ele. Venha a Jesus e você vai encontrar descanso para a sua alma. Você vai ter uma eternidade pela frente, mas você vai escolher. Ou a sua eternidade vai ser com Deus, ou vai ser distante de Deus. Porque Deus não habita onde está o pecado. Por isso que quando Ele entra na nossa vida, Ele limpa, Ele tira aquilo que não procede, aquilo que não agrada, né? Para deixar a nossa casa espiritual, que é a nossa vida, limpa, preparada para entrarmos na eternidade e vivermos na eternidade. Isso não é o pastor Bezerra que diz, não é o pregador, não é ninguém, mas é a palavra de Deus. E ela diz: vinde a mim. Então nessa noite, o convite está feito. Venha a Cristo e você vai ser abençoado. Você vai ser restaurado para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Receba essa palavra.